Ok, estamos aqui com Lindalva Alencar e Socorro Gondim, aqui no Instituto Cultural do Vale Caririense. E é um momento muito bonito, um momento único. São duas personalidades integrantes do Instituto Cultural desde o início, desde o seu início. E isso é muito simbólico, muito significativo. E a gente não pode deixar de registrar essa memória afetiva, trazer aqui para o nosso canal Memorial Afetivo informações de duas pessoas maravilhosas que estiveram na origem do Instituto Cultural do Vale Caririense, eu diria remanescentes, né, do Instituto na sua primeira versão ou no seu nascedouro ali, quando essa semente foi lançada, cultivada, germinou, nasceu, está crescendo, dando frutos, não é isso? E aí nós vamos saber das duas senhoras, jovens senhoras, Lindalva Alencar, Socorro Gondim, o que esse instituto representou e representa na sua vida cultural, artística, social, aqui em Juazeiro. Boa noite. Eu tenho o maior prazer de fazer a memória do surgimento, do nascedouro do ICVC, do Instituto Cultural do Vale Caririense. Ele, de fato, para mim, nasceu no meio cultural que era a educação, no então Ginásio Municipal Antônio Xavier de Oliveira, que era a obra-prima da educação pública em Juazeiro. Era a escola de referência, era uma escola que nasceu da vontade política do então prefeito e com uma diretora que só tinha o que ensinar, porque tinha muita experiência. Ela já tinha sido professora formada na Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, se não primeira escola normal rural. A professora era Maria Assunção Gonçalves, e foi convidada para ser a diretora dessa escola. E ela teve o bom senso de chamar jovens professores, idealistas, que muitos tinham sido alunos dela, e também os professores renomados, como o professor Juarivá Macedo. Na verdade, quando o Juarivá fez o convite e anunciou a vontade que ele tinha de fundar uma instituição cultural, educacional em Juazeiro, Dona Assunção já tinha cumprido o mandato dela e a diretora era eu. Então, ele foi chamado por ela para compor essa equipe de professores. Mas quando foi falado e a gente teve notícia do Instituto Cultural que ia ser fundado em Juazeiro, foi através do professor Juarivá Macedo, seu presidente, o idealizador, e eu era a diretora na época. E ele me pediu um encontro com os professores para anunciar essa boa notícia, que foi uma novidade. A gente ficou assim, inclusive eu fiquei, Lindalva com certeza também, mas eu fiquei assim achando que não era para mim aquele convite, que eu não merecia fazer parte daquela organização, daquela entidade. Mas ele disse, não, mas é com pessoas como vocês que o Instituto, com pessoas como vocês que o Instituto vai nascer. Então ele anunciou o projeto do ICVC, a reunião foi feita dele com os professores, comigo também, claro, e ele nos convidou, a mim e a Lindalva, para ela primeira secretária e eu segunda secretária. Mas Lindalva precisou viajar logo. Eram só vocês de mulheres? Não, tinha a Lacoque Bezerra, tinha a Nay Silva, Valba Gondim, minha prima, Dona Assunção Gonçalves, quem era mais? Lindalva Machado, quem era mais de mulheres? Na fundação era Dona Lacoque, Dona Nenê Bezerra. Valba já entrou depois. Valba entrou depois. Fundadora. Fundadora mesmo, era
a Dona Lacoque também. Inclusive, Dona Lacoque cedeu uma casa que ela tinha na rua Padre Cícero, ao lado da casa dela, onde ela morava. Mas a primeira casa que ela mudou, ela cedeu para o Instituto. Nossa primeira reunião foi nessa casa histórica, que ainda hoje está lá, do mesmo jeitinho, na rua Padre Cícero, esquina com a rua Cruzeiro. Com a rua Cruzeiro, era a casa da Dona Lacoque nessa esquina e a primeira sede do ICVC desse lado. Então, nossas reuniões eram lá. Era assim, um entusiasmo muito grande dos primeiros sócios fundadores. Era um entusiasmo de reunião no ICVC. A gente, ficava doida que chegasse de noite. Era muito bom, era muito proveitosa um convívio com essa primeira turma. O entusiasmo de Juaribá contagiava cada um de nós. E a gente tinha ainda o privilégio de, fora a nossa reunião oficial do ICVC, a gente ter Juaribá conosco nos intervalos, no recreio, no intervalo de recreio, e a gente dava continuidade às conversas dela, no recreio da municipal. A gente tinha Juaribá lá como colega. Juaribá era muito íntimo, muito simples, aquela solenidade toda que ele tinha em sala de aula e nas as colocações que ele fazia sobre a educação em Juazeiro. Mas na hora das conversas era brincalhão, se tornava tudo assim muito simples e uma simplicidade muito grande, mas foi eu dizia, meu Deus, essa é uma aventura para mim, como é que eu vou dar conta disso? Mas não, foi tudo muito tranquilo, muito bom. E toda essa trajetória que nós duas tivemos a felicidade de acompanhar o ICVC nos altos e baixos do ICVC, nessa peregrinação sem ter ainda uma sede própria, mas sempre como se fosse assim, a plantinha não morria, ela estava ali e de repente, com mais entusiasmo da turma toda, de quem chegava, de quem ia chegando, o ICVC permanecia de pé. E valorizando, a gente ficava assim, muito bem informada do que estava acontecendo no Cariri, da cultura, a arte do ICVC privilegiando a cultura, a arte, estando presente em momentos solenes. Tudo isso foi muito importante. E várias gestões, né? Nós tivemos o privilégio de acompanhar muitas gestões, né? As gestões do ICVC, mas era sempre verificando e constatando, aliás, que os presidentes tinham muito entusiasmo. As reuniões eram sempre aqui no Juazeiro ou iam para outras cidades? Não, outra cidade a gente não foi, né? Nunca foi, mas a gente, na gestão de Hugo, a gente ficou itinerante, a gente tinha reuniões fora do espaço do CVC, assim, porque a gente não tinha um espaço fixo, mas a gente fizemos reunião na casa de Assunção Gonçalves, da professora Assunção Gonçalves, reuniões no memorial, reuniões na biblioteca municipal, reuniões eu não sei se você lembra do ginásio municipal, que tinha a escola e tinha um prédio ao lado, que era um prédio que foi construído exatamente para valorizar a arte e todas as suas estampas. Então, era o espaço, tinha um auditório que era o auditório do município, não era só do municipal, era cedido para o município. Reuniões importantes foram realizadas nesse auditório. E ao lado do auditório tinha biblioteca e tinha salas disponíveis, e o ICVC passou muito tempo também numa dessas salas desse prédio, que era o prédio, o teatro, que na verdade era um teatro com todos os seus, você que entende de arte, mas tudo aquilo que precisa num teatro.
Então, aqui nós estamos conversando com as duas jovens senhoras que continuam ainda sonhando, acredito, né? Sonhando com o Instituto tendo sua sede, com o Instituto sempre atuando. Quais foram, na sua concepção, os desafios do Instituto e quais são as expectativas, as perspectivas de futuro que a gente pode visualizar no Instituto ainda? O que você ainda pode esperar do Instituto? Eu penso que essa nova gestão, essa nova diretoria, eles vão ter muitas ideias. A nova diretoria é do Hugo e da Célia, né? Sim. E tem o Marcondes também, como segundo presidente. Eu acredito que eles têm assim, muitas ideias que não deu tempo na gestão de Hugo ele colocar em prática todas. Mas eu penso que estou vendo assim, um instituto muito coeso, um instituto assim, muito amigo, muito familiar, uma verdadeira família. A gente se sente bem, é uma atmosfera saudável, a gente se sente bem quando está no ICVC, a gente se sente bem de conviver com os membros do ICVC. É sempre um entusiasmo grande. Tivemos comemorações muito importantes, como uma delas, não foi essa, mas Rosário, acho que Rosário já era presidente, eu acho que sim, lá no Círculo Operário de São José, não sei se você estava nessa, onde foi lançado um hino oficial, foi até do Paulo de Souza, do hino do ICVC, e veio até membros de fora, que foram nossos, que são os correspondentes, como que mora em Fortaleza. Erasmo. Me lembro bem que nós tivemos reunião na casa de Erasmo, lá na Lagoa Seca, na residência dele. O ICVC tinha reuniões também. Não foi assim? Na casa de Erasmo, nós tivemos uma comemoração do Natal. Ok, que bom, que maravilha. O Instituto completou 50 anos de atuação, de atividades, e você participa desses 50 anos, né? Ininterruptamente. Assim. Exatamente. Pronto. Então, para concluir, assim, como é que a senhora se sente como ainda essa cofundadora, né, do Instituto Cultural, vendo ele hoje ainda 50 anos atuando, né? Eu penso que eu sou muito otimista e eu penso assim que a idade é a idade da alma, não é a idade que o nosso corpo demonstra. Então eu vejo uma perspectiva muito bonita ainda para o CVC, de muitas realizações, de contemplar assim, muitos outros encontros e outros projetos, outras ideias, e que possa contemplar e valorizar e prestigiar Juazeiro. E aparecer em Juazeiro como uma entidade que preserva a cultura, a história, a memória de Juazeiro do Norte. Toda essa trajetória. E eu, como uma pessoa que tem uma história assim, muito ligada à origem de Juazeiro, por conta do meu pai, que foi um dos muitos fundadores de Juazeiro, Aureliano Pereira da Silva, o Romero Aureliano. Então, ele aqui chegou com 6 anos, meu avô tinha vindo antes e simpatizou muito com a figura de Padre Cícero e o que ele fazia aqui, trouxe a família de Atalaia, em Alagoas, para cá. E meu pai aqui cresceu, meu pai se tornou um comerciante, como o Padre Cícero orientou meu avô. Meu avô queria comprar terras, porque lá tinha terra, era agricultor, e ele mandou o meu pai, meu avô, ser comerciante, e assim meu pai ficou. E ainda fez a profecia que meu pai ia ter 36 filhos e eu sou a 28ª filha dele. Eita, 36 filhos, de uma mãe, da mesma, de quantas? Naquela época, Juazeiro não existia, não tinha nada com relação à preservação da saúde, nem de criança, nem de mulher, de ninguém. Não existia hospital, não existia médico, nada. As mulheres tinham, os partos eram parteiras. As crianças não tinham vacina, então morria muita mulher de parto. E meu pai não sabia, mas a morte da primeira esposa, o Padre Cícero, encorajou muito ele e disse:
você vai ser pai de 36 filhos. Meu padrinho, eu tenho 6 filhos, mas a graça de Deus não vai faltar. Eu, inclusive, apresentei esse trabalho no evento do ICVC, lá na Casa dos Saberes, quando se estava tem a notícia já da perspectiva da vinda de Padre Cícero ser beatificado. Então, a Rosário me colocou para fazer apresentar esse trabalho, mas eu acho que é bom a gente interromper. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando, nesta noite de hoje, a solenidade de posse da diretoria do ICVC 2025-2026. Convidamos a todos e todas para entoarmos o hino nacional e, em seguida, o hino do Juazeiro do Norte. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol és mães, gentil, pátria amada, Brasil.
ressurgida da fé e da bonança, cidade varonil querida e forte, grande povo, tradição e esperança. Salve Excelsa Juazeiro do Norte, tempos idos dominava o tabuleiro, onde um grande Juazeiro se ensombrava, ao lado da capelinha onde o romeiro, de joelhos bem contrito ali orava. Salve hoje, ó cidade do progresso, aquela que mais cresce no Ceará. Juazeiro, tu és parte do universo, teu sucesso na história ficará. Um apóstolo do bem e da verdade veio dar sua vida em oblação. No Nordeste construiu uma cidade, o imortal Padre Cícero Romão. Pela paz, pelo Cristo e pela fé, Juazeiro cresceu e se fez forte. De bravura e independência pôs de pé, de trabalho e tradição encheu o norte. Salve hoje, ó cidade do progresso, aquela que mais cresce no Ceará. Juazeiro, tu és parte do universo, teu sucesso na história ficará. A semente foi plantada e de repente floresceu e muito fruto produziu. O ideal dos fundadores foi cumprido, um celeiro de saber assim surgiu. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. A memória desta terra tu propagas, eterniza sua glória, seu valor. Através dos poetas e artistas que exalta os seus feitos com amor. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. Da riqueza cultural tu és a casa, os teus filhos seguidores vêm a ti. Traduzir em espírito e confiança a história deste vasto Cariri. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. É missão essencial do Instituto resguardar a cultura com louvor, registrando em verdade a trajetória de um povo indomável e lutador. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. E agora faremos a composição da mesa. Convidamos a presidente do ICVC,
a poetisa Rosário Lustosa. Convidamos o primeiro secretário do ICVC, o professor Renato Casimiro. Convidamos o presidente eleito para o biênio 2025-2026, Hugo Rodrigues. Juazeiro do Norte, 16 de dezembro de 2024. Senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite. É com imenso prazer que aqui estamos nesta noite para a solenidade de posse da diretoria eleita para o biênio 2025-2026, em uma eleição de chapa única, que assim foi feita em comum acordo com todos. A diretoria ficou assim constituída. Presidente, Hugo de Melo Rodrigues. Primeiro vice-presidente, Célia de Jesus Silva Magalhães. Segundo vice-presidente, José Marcondes Macedo Landim. Primeiro secretário, Antônio Renato Soares de Casimiro. Segundo secretário, José Roberto dos Santos Júnior. Primeira tesoureira, Maria do Rosário Lustosa da Cruz. Segundo tesoureiro, Hélio Bezerra de Mendonça. Primeiro bibliotecário, Antônio Alves dos Santos. Segunda bibliotecária, Diecélia Maria de Almeida Costa. Primeiro orador, Cícero Pereira de Souza. Segundo orador, Antônio Arnaldo Onofre Alencar. Comissão de Admissão de Sócios, Maria do Socorro Pereira Gondim, Maria José de Sales e Vilma Maciel Lira dos Santos. Comissão de Eventos, Aloísio Nery Filho, Merandolina Ferreira Barros, Rosângela Maria Reginaldo Tenório. Comissão de Publicações, Antônio Renato Soares de Casimiro, Erasmo Barbosa Mendonça, Tereza Maria Siqueira Nascimento Arraes. Comissão de Relações Públicas, Antônio Dimas Tavares dos Santos, Augusto César de Barros, Edilson Botelho Pereira Luna. Comissão de Sindicâncias e Finanças, Rita de Cássia Clemente Rodrigues, Lindalva Rodrigues de Alencar e Pedro Ernesto Filho. E agora, dando sequência, com a palavra, a presidente Rosário Lustosa para a abertura dos trabalhos. Uma boa noite a todos. Cumprimento a plateia, em nome do Pedro Ernesto Filho. Cumprimento a mesa, em nome de Hugo Melo. É com muita alegria que estamos vendo o final da nossa administração, cuja eleição foi para o biênio 2019-2020, e que, devido à problemática da pandemia, foi estendida inicialmente para 2021 e 2022 e, em seguida, 23 e 24. No princípio destas prorrogações, foi me dando uma agonia de pensar como poderia conduzir por tanto tempo. E foi quando fui pensando uma coisa de cada vez. No começo, fizemos uma arrumação na biblioteca, bastante necessária, com a pintura dos móveis e a aquisição de mais uma estante e armário. Informo quanto aos livros da biblioteca, já termos mantido contato com a UFC, na parte da biblioteconomia, que se comprometeu a enviar 2 estagiárias para o tombamento oficial. Estamos aguardando. Aproveito aqui para solicitar a devolução de algum livro, caso alguém possa ter levado para a leitura. Em seguida, em parceria com o engenheiro e musicista Dr. Paulo de Souza, foi criado o hino oficial do ICVC, para quem estendo nossos sinceros agradecimentos por tamanho empenho. Outra ação desenvolvida de importância foi a criação da bandeira oficial do ICVC, a qual foi confeccionada juntamente com o professor Renato Casimiro,
simbologia que homenageia Juaripá Macedo. Confesso que, quando vi na terceira prorrogação que estava incluso as comemorações dos 50 anos, muito me animei e fiquei muito feliz por esta oportunidade ímpar. Para isso, foi convocada uma comissão específica que discutiu as ações que seriam desenvolvidas e que foram 100% realizadas. Quero agradecer aqui, em especial, ao professor Renato Casimiro, Rosângela Tenório, Marcondes Landim, Célia Magalhães, Antônio Dimas, Merandolina Barros, Augusto Barros, por todo o empenho nessa gestão. Meus agradecimentos a todos que se empenharam no pagamento do boletim 50 anos. Ao mesmo tempo, solicito que façam o pagamento de sua anuidade para que os próximos lançamentos possam ficar garantidos. Minhas desculpas por alguma falha que certamente existiu e dizer que o empenho houve. Se nem sempre deu certo, paciência. Estamos no caminho. Gratidão a todos. Agradecemos aqui as palavras da nossa presidente Rosário Lustosa e, dando continuidade, agora faremos a posse da diretoria para o biênio 2025-2026. Para isso, convidamos Hugo de Melo Rodrigues e Maria Rosário Lustosa da Cruz para fazerem a troca de Pelourinho. Rosário passa o Pelourinho de presidente de cor vermelha e Hugo passa para Rosário Pelourinho de cor branca. Representando toda a diretoria do biênio 2025-2026, Hugo de Melo Rodrigues fará o juramento de posse conforme o Estatuto do ICVC. Prometo cumprir o mandato a mim destinado conforme o Estatuto do ICVC, como reza no capítulo 2, artigo 10. Trabalhar pelo desenvolvimento do Instituto, cumprir o Estatuto e tratar respeitosamente os companheiros e companheiras. Após o juramento, agora nós ouviremos o pronunciamento do presidente eleito, Hugo de Melo Rodrigues, para o biênio 2025-2026.